Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Fagner Sandes, é um prazer tê-los aqui. Estou colocando o nosso tema de hoje, terceirização na jurisprudência. Sejam bem-vindos ao Instagram do Jurisprudência Trabalhista em Foco, um projeto idealizado, concretizado e coordenado pelo ilustre advogado Caio Barros. Ele me convidou para fazer parte desse projeto com ele e eu não tive como dizer não, aceitei com muita honra. Estamos aqui fazendo a nossa segunda live. Hoje eu vou conduzir a live. O convidado de hoje é o meu querido dileto amigo, professor Douglas Caetano, lá do Ceará. Pois é, professor Douglas Caetano é autor de diversas obras e, inclusive, é meu parceiro em uma das obras que eu tenho publicadas pela editora Saraiva, o Prática Trabalhista. Ele já vai entrar, certamente ele vai apresentar o nosso cartão de visita para que todos possam conhecer essa obra que foi escrita a quatro mãos e é uma obra que hoje, tem grande destaque no cenário jurídico, não apenas para aqueles que vão fazer a prova do exame de ordem, mas também para aqueles que atuam na seara trabalhista. É um verdadeiro manual de consulta. O professor Douglas já está aqui presente, integrá-lo aqui a nossa conversa. Vamos começar o nosso bate-papo, então, sobre o tema de hoje, que é terceirização na jurisprudência do TST. Meu querido amigo, como vai? Tudo bom? Como é que você tá, cara? Eu tava com saudade de bater um papo contigo aqui no Instagram. Muito boa tarde ou já boa noite. Muito boa tarde, muito boa noite para todos que estão conosco na live. A princípio, gostaria de agradecer o pessoal do Jurisprudência Trabalhista pela oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu vi que você falou que eu já entraria mostrando o nosso cartão de visita, que é o nosso carro-chefe, o nosso livro da segunda fase. Deixa eu te explicar um detalhe. Eu ontem, cara, resolvi dar um pulinho aqui no interior de São Paulo, muito embora hoje resida no Ceará. Eu resolvi dar um pulinho aqui no interior de São Paulo para visitar meus pais, minha filhinha. Inclusive, hoje eu estou aqui na casa da minha irmã, então a iluminação não está muito legal, vocês me desculpem por conta disso. Mas eu acho que o que vale aqui é a nossa vontade de transmitir o conhecimento para vocês. E tô sem o livro. Infelizmente, eu tô sem o livro para poder mostrar, que eu sempre começo a live mostrando o livro, você sabe disso. Mas... Por isso que eu falei. Mas o que importa é que, pessoal, para quem aí deseja fazer, quem vai fazer exame de ordem, segunda fase em trabalho, não pode perder a oportunidade de tá adquirindo aí o nosso livro para a segunda fase. Eu costumo brincar que eu falo que é uma bíblia para a segunda fase em trabalho. O nosso livro ele é extremamente completo, quiçá o mais completo do mercado, que com relação à banca FGV, com relação à prova de ordem. Exatamente. E eu estava explicando, inclusive, Douglas, que muitos advogados no dia a dia, tem vários advogados, inclusive aqui, que fazem cursos conosco e que tem o nosso livro, que é verdadeiro, acaba sendo um manual de consulta do próprio advogado, A peça, como estruturar, ter a base de estruturação de uma peça, um determinado tema ali teórico que às vezes falha, a memória. Isso. Então, eu também não estou com ele aqui em mãos, mas não tem problema. Em breve a gente divulga aqui no Jurisprudência Trabalhista em Foco. Não, perfeito. Meu amigo, Diga, Douglas. Esse livro, ele foi muito boa a sua complementação. Ele serve tanto para quem aí está no exame de ordem e depois, no princípio da carreira, no início da carreira ou até mesmo no decorrer da carreira. Lá, por exemplo, tem modelo de ação rescisória, que não é muito comum na nossa seara. Exatamente. Tem modelo de mandado de segurança, São peças aí que não são tão comuns na nossa seara, que às vezes dá aquele branco. Você precisa saber, será que tem honorário? Será que eu peço para citar? Peço para notificar? Como é que funciona? Ela tem a estrutura, tem a explicação, tem a teoria e a prática reunidos no mesmo lugar. E perfeitamente, amigo. Assim, e modéstia à parte, Douglas? Venhamos e convenhamos, Não é porque somos os autores do livro, mas o livro ficou muito bom, meu amigo? Essa última edição, assim, ficou fantástica. E na próxima a gente já está pensando até em ampliar mais ainda alguns aspectos, Eu fiquei impressionado com a quantidade de páginas. Mais de 500 páginas, é muita coisa. Exatamente. E o feedback tem sido bom, Inclusive, tem lá no nosso livro o tema que nós vamos abordar hoje.
E por isso que nós, na próxima edição, já vamos inserir essa temática que está sendo discutida hoje, né, de uma forma muito enfática nos tribunais superiores, particularmente no TST, e claro que nós não vamos aqui negligenciar algumas particularidades relacionadas aos temas de repercussão geral dentro da tabela que temos lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, meu amigo, então nosso tema hoje é terceirização. É um tema que a gente sabe, né, o caldeirão fica fervilhando o tempo inteiro, particularmente depois do advento da reforma trabalhista, onde nós tivemos a liberação da terceirização da atividade fim, e aí muita discussão sobre precarização das relações de trabalho em razão desta autorização, o Supremo com uma posição de que a súmula 331 é ilegal, uma vez que nunca houve uma vedação por lei, o que afrontaria o artigo 5º e 2º de terceirização de atividade fim, a questão da responsabilidade subsidiária da administração pública, se ela ainda existe ou se ela não existe mais, se pode ou não pode ter vínculo empregatício, né, com o tomador de serviço. Essas questões, então, hoje estão fervilhando. Eu tenho certeza que uma live não dá para a gente esgotar esse tema. Então vamos tentar hoje trazer aquilo que talvez seja mais controvertido, né, Douglas, difícil de talvez intelecção. E já começo te perguntando, meu amigo, afinal de contas, o que é terceirização? Né? Considerando aí que às vezes há uma confusão até de conceito propriamente dito, para a gente poder aí, sim, explorar esses temas, né? Perfeito. Foi perfeita a sua colocação, é a sua primeira pergunta, já vista que nós estamos aqui no universo das redes sociais, onde nós temos aí uma gama muito grande de pessoas, alguns com conhecimento, outros nem tanto com conhecimento específico nessa área que nós vamos tratar, que é a terceirização, e eu vejo entre os nossos alunos, tanto da OAB quanto o curso de prática trabalhista, até mesmo nos corredores aí das varas do trabalho, ainda muita confusão com relação à questão do conceito básico de terceirização. Né? Há que se levar em consideração que a relação de emprego, ela, em regra, ela é direta. Eu tenho apenas duas pessoas. De um lado eu tenho empregado, do outro lado eu tenho empregador. Em regra, a nossa legislação ela não permite a locação de mão de obra. Eu tenho uma empresa, eu preciso contratar um vendedor, mas eu não quero contratar direto. Eu vou contratar uma empresa que vai me fornecer o vendedor. Em regra, isso não é permitido, salvo no caso do trabalho temporário, da Lei 6.019. Porém, é possível a terceirização de serviço, que seria a contratação da prestação do serviço e não a contratação da mão de obra. Eu costumo brincar que a terceirização é uma relação formada por pelo menos 3 pessoas. Eu tenho de um lado o antigo tomador, hoje contratante, eu tenho a empresa terceirizada e aqui entre eles eu tenho o empregado ou trabalhador terceirizado. Agora nós temos a figura da quarteirização também, que envolveria mais uma pessoa nessa situação toda. Então, pessoal, que fique bem claro, em regra, a nossa legislação ela não permite a locação de mão de obra, mas na terceirização eu não estou contratando mão de obra, eu estou contratando prestação de serviço. A minha empresa, ela precisa prestar um determinado serviço, eu preciso exercer uma determinada atividade e eu contrato outra empresa, ou seja, a empresa terceirizada sempre tem que ser uma pessoa jurídica para me prestar aquele serviço. Logicamente que essa pessoa jurídica, essa empresa terceirizada, ela não tem bracinho, não tem perninha, não tem boquinha. Ela precisa de alguém para prestar aquele serviço. Momento em que ela contrata diretamente os seus empregados. Para prestar serviço na sede dela? Em regra, não. Para prestar serviço na sede ou no local indicado pela antiga tomadora, hoje contratante. Né? E se o pessoal está achando que 2020 a legislação trabalhista sofreu muita alteração, é porque não viveram definitivamente 2017. Né? Verdade. Em 2017 nós tivemos aí, que eu me lembro, assim, puxando rapidamente, nós tivemos a nova lei da gorjeta, que é a 13.419, se eu não estiver enganado. Aí logo na sequência nós tivemos a lei da terceirização, a 13.429, que veio pela primeira vez regulamentar a terceirização no nosso ordenamento jurídico. E logo na sequência nós tivemos a reforma trabalhista, a 13.467, que novamente... E mais leis posteriores, né? E mais leis posteriores ainda. Novamente regulamentou a terceirização. Então 2017 para a terceirização foi um marco. Em 1993 nós temos a edição da súmula 331,
E até então, a matéria terceirização, ela era regulamentada, se eu não estiver enganado, por 5 itens da súmula 331 do TST. Isso foi de 93 a 2017. Em 2017, nós temos a inserção da terceirização no nosso ordenamento jurídico. Nós tivemos aí a alteração da Lei 6.019 de 74, que é a lei que trata do trabalho temporário. Eu achei isso é foda, né, Fagner? Porque confunde, né? Poderiam ter criado uma lei para tratar só da terceirização? Não. Jogar a terceirização dentro da 6.019 de 74 fica parecendo uma coxa de retalho, parece que eles ficam remendando aquilo ali. E é, né? Exatamente para gerar essa confusão tremenda. Aí você começa a analisar a 6.019 de 74, e aí dali tem um artigo que trata do trabalho temporário, logo abaixo tem outro artigo que trata da terceirização, depois ele volta a o tal do A, do B, do C, o A, do B, do C, então, complicado. O conceito de terceirização, pelo menos na legislação, ele veio no artigo 4º-A da Lei 6.019 de 74, inserido pela 13.429, né? E que autorizou, e aí veio depois a reforma trabalhista e autorizou a terceirização em qualquer atividade da empresa tomadora ou contratante. Tanto atividade fim quanto atividade meio. Porque até então nós tínhamos a 331, a súmula 331, que autorizava apenas a terceirização, pelo menos é ao que parece, autorizava a terceirização apenas na atividade meio e não na atividade fim. Por exemplo, o banco poderia terceirizar a sua segurança patrimonial? Poderia, porque não é só atividade fim, mas sim atividade meio. A administração pública, a prefeitura, o paço municipal, poderia terceirizar a limpeza dos seus estabelecimentos? Poderia, porque não era atividade fim. Até que, com a 13.467, que é a reforma trabalhista, expressamente autorizou a terceirização na atividade fim. E aí, em 2018, como você muito bem já frisou, vem o STF, né, através das ações que ele estava julgando a respeito de terceirização, e acaba realmente admitindo a terceirização na atividade fim. E aí eu acho que aí por aí está ultrapassada essa questão. Pelo menos, inclusive agora eu estava analisando algumas decisões do TST, até para a gente poder falar com mais propriedade na live, e praticamente todas as turmas já vêm adotando esse posicionamento da possibilidade da terceirização na atividade fim das empresas, inclusive na administração pública. É verdade, meu amigo, até porque em respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, né? Perfeito. Agora, é importante também destacar, complementando a sua fala e já deixando também uma indagação de praxe, né, meu amigo, sempre aqui provocando o seu intelecto, porque eu gosto de receber as informações advindas da sua mente, que é brilhante. Veja só, nós sabemos que a súmula 331, e aí eu estou pensando, está num cenário antes reforma e, portanto, decisão do Supremo Tribunal Federal. Ok? Nós sabemos que a regra era, se houvesse terceirização de atividade fim, o que o trabalhador fazia? Ele ingressava com a ação pedindo a declaração da nulidade e o reconhecimento do vínculo empregatício direto com a tomadora do serviço, porque era atividade fim. E nós sabíamos que isso não acontecia se fosse trabalho temporário, serviço de vigilância, conservação, né? A não ser que estivessem presentes a pessoalidade e a subordinação. Estou fazendo aqui um extrato da súmula 331, tá? Só para a gente contextualizar aqui com a tua fala. E aí vem a pergunta, então, Douglas. Muitos ainda dizem, tá? Muitos ainda dizem hoje que, em razão dessa decisão do Supremo, que é tema de repercussão dentro da tabela, não existe mais a possibilidade, essa é a afirmativa que todo dia eu recebo dúvidas e perguntas sobre isso, se existe ainda hoje a possibilidade de ser reconhecido o vínculo empregatício com o tomador de serviço em razão das decisões atualmente acolherem possibilidade de terceirização de atividade fim. Eis a pergunta. E aí, meu amigo, só para polemizar um pouco, tá? Eu, Fagner, entendo que sim. Só que o fundamento do pleito hoje tem que ser diferente. E aí, óbvio, vai precisar de prova. É a ideia do contrato realidade, primazia da realidade.
Por quê? Se o meu fundamento antes era a terceirização ilícita, hoje eu já não posso mais utilizar esse argumento, que era o argumento principal, uma vez que isso não é impeditivo para a terceirização. Mas aí veja, e se mesmo terceirizando a atividade fim, meu amigo Douglas, a empresa tomadora exigir pessoalidade e tiver todo o controle da prestação do serviço, que é exatamente esse vínculo subordinativo, né, que gera, portanto, esse subjugo do trabalhador para com o empregador. E aí eu já estou te fazendo uma pergunta. Pode ou não pode reconhecer o vínculo, mesmo sendo atividade fim? Essa situação é maravilhosa para você discutir em sala de aula. O latido do cachorro está chegando aí ou não? Tá chegando, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É o Juquinha, é cachorro dos meus pais aqui, tá todo mundo aqui na casa. Não é terceirizado não, né? Não é terceirizado não. É o seguinte, eu sempre tive uma ideia muito convicta a respeito desse tema, porque na minha opinião, o que gera ou gerava a terceirização ilícita, e nós estamos falando antes de 2017, eram 3 situações. Situação 1, a terceirização da atividade fim. Eu estou falando antes de 2017. Situação 2. Certo. A pessoalidade do empregado terceirizado com a tomadora. Situação 3. A subordinação do terceirizado com a tomadora. Na minha opinião, qualquer um desses 3 itens, mesmo que separados, poderiam configurar a ilicitude da terceirização. E configurando a ilicitude da terceirização, se eu não estiver enganado, é o item 2 ou o item 1 da 331, acabava gerando o vínculo de emprego direto com a tomadora. Nada mais justo do que isso. Com a legislação de 2017, terceirizar a atividade fim, na minha humilde opinião, deixa de ser uma causa de ilicitude da terceirização. Então, na minha opinião, hoje eu não posso mais alegar para constituir uma relação de uma terceirização ilícita apenas a terceirização da atividade fim. Por outro lado, Fagner, eu continuo entendendo que mesmo sendo possível terceirizar a atividade fim, esse empregado terceirizado aqui, ele não pode ter subordinação e nem pessoalidade com a empresa tomadora. Porque se tiver, aí realmente o vínculo tem que ser voltado com ela. Essa é a minha opinião. Perfeito. Eu ainda acho que cabe esse pleito. Então vamos lá, eu tenho um empregado que trabalha, que é contratado pela empresa terceirizada, pré-serviço na tomadora, mas quem decide a data das férias desse empregado não é a terceirizada, é a tomadora. Quem decide o valor do salário desse cara não é a terceirizada, é a tomadora. Quem decide se ele vai ser punido ou não é a terceirizada, é a tomadora. Ou seja, a subordinação jurídica na esfera trabalhista entre esse empregado terceirizado e a tomadora. Logo, na minha opinião, terceirização ilícita e reconhecimento de vínculo direto. Perfeito, da mesma forma, a pessoalidade. Perfeito. Perfeito, eu também penso da mesma maneira. Inclusive o TST saiu agora no informativo número... Eu não me lembro se foi no 220 ou no 219, tá? Provavelmente no 219. O Caio está aqui presente, que também é um dos administradores aqui do perfil Jurisprudência Trabalhista. Caio, se puder confirmar aí para a gente, uma decisão, inclusive, enorme, né, de uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho, falando exatamente sobre essa circunstância, que, embora nós não possamos mais ter reconhecimento de vínculo empregatício com o fundamento da tese da terceirização ilícita por ser de atividade fim, o Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento, ele disse que não é mais possível reconhecer o vínculo empregatício em decorrência de uma terceirização de atividade fim. Só não é por este motivo. Mas se houver a subordinação direta e a pessoalidade, é óbvio que sim. Porque, a bem da verdade, por isso que eu comecei falando isso, dentro da primazia da realidade, quem é o verdadeiro empregador? Se eu estou exigindo pessoalidade e eu, na verdade, estou te submetendo ao meu jugo da subordinação, então você é meu empregado e não empregado daquela empresa, né, que, como você bem pontuou, tem um contrato de prestação de serviço comigo. Então, me parece que essa é a tese mais coerente diante hoje do nosso direito jurisprudencial, né, meu amigo? Direito jurisprudencial que hoje vige no Brasil. Enfim. Agora, o Douglas, uma outra coisa também que me causa, assim, uma certa angústia, meu amigo, é no que toca à responsabilização do ente público.
Esse tema, então, eu acho que a gente vai levar o restante da live aqui falando sobre ele, né? Mais uns 30 minutos. Por quê? É sabido que o item 5 da súmula 331, e aqui tá pedindo vênia, perdão, se a memória está falhando, se não for o item 5 ou qualquer um outro, mas e creio eu que seja o 5, se não o 4, ele vai falar o seguinte, que o inadimplemento do devedor principal acarreta a responsabilidade subsidiária, não é isso? Do Perfeito. tomador de serviço. E ele diz, inclusive da administração pública. Inclusive da administração pública. E aí nós sabemos, mais uma vez, né, década de 90, súmula 331, e agora 2020. Decisões do Supremo Tribunal Federal agora, né, dentro do nosso cenário atual, dizendo que o inadimplemento do devedor principal não gera automaticamente a responsabilidade da administração pública, dos entes da administração pública. Isso nós sabemos decorre da decisão proferida na ADC número 16. Quem não leu o acordo ainda, vale a pena ler. E eu lembro que naquela época, Douglas, vários debates foram travados, meu amigo, porque em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal disse que não haveria a responsabilização ou a responsabilidade do ente público. O que ele disse, inclusive nós tivemos embargos de declaração que foram, na verdade, né, julgados improcedentes ou não providos, como prefiram, do próprio ministro Luiz Fux, se não me falha a memória, dizendo que estava tudo muito claro no acordo, e realmente está claro. Porque uma coisa é não gerar responsabilidade automática, a outra coisa é dizer que não há responsabilidade. São coisas bem diferentes. E eu já te devolvo a palavra para você explanar um pouco também sobre o teu entendimento acerca, né, deste cenário atual diante da jurisprudência do TST e também do Supremo Tribunal Federal com relação a essa temática específica. E aí depois a gente pode até abordar um pouco a questão do ônus da prova, né? Perfeito. Já vinculando aqui a questão da responsabilização. E antes que eu me esqueça e te devolva a palavra, a gente não pode esquecer também, Douglas, que nós vivemos em uma república. E a república impõe responsabilidade da administração pública, princípio republicano. Então me parece que a ADC número 16, né, o acórdão ali emanado da ADC número 16, ele não violou o princípio republicano, pelo contrário, ele só o reforçou, embora trouxe uma restrição para a responsabilização, que não é automática. E eu te devolvo a fala, meu amigo, para as suas considerações, que eu tenho certeza que vem também aí com muitos aspectos relevantes. A princípio, né, a responsabilidade que existe na terceirização, tanto na atividade privada quanto na administração pública, é subsidiária. Isso nós temos que ter em mente, não há que se falar em responsabilidade solidária, a responsabilidade é subsidiária. Na terceirização na atividade privada, essa responsabilidade subsidiária da tomadora, ela acaba sendo automática devido ao inadimplemento da empresa terceirizada, o que não ocorre na administração pública. Pelo menos se você fizer a leitura da súmula 331, e eu acho realmente que é o item 5 da súmula 331, que trata desse tema, ele é claro no sentido de que a responsabilidade da administração pública na terceirização é subsidiária, desde que fique comprovado nos autos que ela deixou de fiscalizar o contrato de prestação de serviço, aquele contrato público que ela celebrou com a empresa terceirizada. Douglas, e o que é essa fiscalização? Ora, é fiscalizar se a empresa terceirizada vem pagando o salário em dia, se ela vem recolhendo o FGTS, se ela vem contribuindo de forma correta para o INSS, se vem concedendo férias para os empregados, se vem cumprindo com as obrigações trabalhistas, que é inerente até da própria lei de licitação essa questão, né? É inerente à atividade pública fiscalizar os seus contratos. Por que não vai fiscalizar o contrato junto a uma empresa terceirizada? Então, que não é automático, eu creio que esteja claro, que precisa aí de algo mais. Além de ter o inadimplemento da empresa terceirizada, você tem que verificar essa questão aí da fiscalização ou não do contrato, né? E aí eu penso também que o STF ele não barrou essa situação, muito pelo contrário, ele reforçou essa situação, né? E um caso prático que eu já tive no meu escritório
Inclusive, certa vez eu estava discutindo até com um colega, Fagner, era o seguinte. O colega me ligou e falou, Douglas, estou diante de o seguinte caso. O cliente está aqui no meu escritório, ele foi contratado por uma empresa terceirizada, eu prestava serviço na prefeitura. Eu pretendo ajuizar a reclamação trabalhista. Só que eu apenas desconfio, que a prefeitura não fiscalizava o contrato. E agora? Eu ajuizo a reclamação contra a empresa terceirizada e a prefeitura, aí a gente tem que abrir um parênteses, que é necessário para você poder executar a tomadora lá na fase de execução, é necessário que ela faça parte do título executivo judicial, é necessário que ela faça parte da sentença, é necessário que ela faça parte da condenação. É diferente do que ocorre no grupo econômico, que eu posso chegar lá na fase de execução e incluir as demais empresas do grupo econômico. Aqui eu preciso, desde o início, a juização contra empresa terceirizada e contratante, ou tomadora, como queiram, né? Então, só que eu tenho o seguinte receio, Douglas. Se eu ajuizar contra a prefeitura, essa prova de fiscalização ou não tem com o meu cliente. Essa prova está com a prefeitura. E se ela vier de lá para cá na contestação, falar, seu juiz está aqui, ó, fiscalizado, e o meu cliente for condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais? Né? Olha a situação. Aí, na época, eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, eu acho que você pode ver o seguinte, na sua reclamação trabalhista, você abra um tópico falando da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. E aplica lá o 818, parágrafo 1º da CLT, dizendo que é impossível do seu cliente produzir essa prova. Então, pede para que a prefeitura, e a reclamada, nesse caso, a prefeitura, apresente nos autos prova de que ela fiscalizou o contrato. Entendo eu que, nesse caso, o ônus da prova é da administração pública. Isso eu falei para ele há uns 2 anos atrás, cara. Aí, recentemente, inclusive fiz um vídeo agora no meu Instagram, até acho que eu comentei contigo, STF, a SDI1 do STF, no julgamento de embargo de divergência num recurso de revista, ela decidiu que, realmente, a responsabilidade da administração pública não é automática. Depende de comprovar que ela não fiscalizou o contrato de prestação de serviço. 2, o ônus da prova com relação a essa comprovação é da administração pública, já que é uma atividade inerente ao exercício republicano da administração. Isso aí. Exatamente isso. E foi além, na verdade, a SDI, né? Ela disse que exigir do trabalhador que ele comprove que houve fiscalização da administração no contrato celebrado seria uma prova diabólica. Sim. Então seria, na verdade, tirar dele o acesso à justiça. Perfeito. Porque, na verdade, ao invés de gerar a responsabilização da administração, nós estaríamos gerando a irresponsabilidade da administração, porque ela se eximiria dizendo, olha, eu não tenho que provar. E, ora, quem tem melhor capacitação, melhor, vamos usar tecnicamente o que diz, né, a teoria da dinâmica do ônus probandi. A aptidão probatória, sem dúvida nenhuma, é a administração pública, para fins de se eximir, de se alforriar de eventual responsabilidade subsidiária. Então eu entendi, tá, e aqui revigora esse entendimento, que o ônus da prova, de fato, é da administração pública. Mas vale a pena, e aqui tem vários advogados, vale a pena sempre, tá, colocar na petição inicial essa observação que o professor Douglas Caetano acabou de ressaltar sobre a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova. Fale no teu tópico da terceirização, da responsabilidade subsidiária, né, do ente público, abra um subtópico falando do ônus da prova. E aí você explora, portanto, a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova. Embora nessa decisão, Douglas, se não me falha a memória, me perdoa, amigo, se eu estiver errando aqui no pronunciamento da SDI, mas me parece que eles não utilizaram a expressão da teoria dinâmica, que eu acho que é mais apropriada, tá? Como você. Eles aplicaram a inversão, né? Eu acho que eles utilizaram a expressão inversão. Eu acho que, na verdade, eles falaram, só apontaram de quem que era o ônus, né? Falaram, o ônus da prova, eu acho que realmente pela inversão. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Fato impeditivo do direito do autor, falou, ó, inverte o ônus da prova, eles fizeram ali no 818, inciso 2, se eu não estiver enganado, tá? Eu acho que foi isso que eles fizeram. Mas eu, há muito tempo, venho levantando essa corrente aí da relação da teoria dinâmica do ônus da prova nesse caso, né? E uma outra eu comungo do mesmo pensamento.
E só para concluir, Douglas, os tribunais regionais do trabalho, em geral, têm aplicado isso. Aqui no Rio, TRT da primeira região, tem súmulas, inclusive, que o súmula 43, se não me falha a memória, da súmula daqui do TRT da primeira região, TRT de Minas, me parece, também tem, que o ônus da prova, de uma forma muito cristalina, é da administração pública, porque o trabalhador não tem como ter acesso a essa documentação de fiscalização. Perdão, meu amigo, eu te cortei, mas era só para concluir aqui. Aí, só porque eu lembrei agora, não posso, se eu não falar agora, eu esqueço, cara. Com relação ainda à administração pública, em se tratando de terceirização ilícita, nós temos que levar em consideração que não é possível, né, o reconhecimento do vínculo empregatício daquele empregado terceirizado com a administração pública por conta da ausência do concurso público, né? Artigo 37. Ainda que haja subordinação e pessoalidade, né? Ainda que exista. Porém, tem um detalhe que o pessoal nunca se lembra. Eu tenho algumas reclamações trabalhistas. OJ. É OJ? OJ 385. Eu tenho uma reclamação trabalhista juizada nesse sentido, cara. Ainda não tem julgamento, é muito recente, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai dar. E eu não gosto nem de ficar falando dos meus casos pessoais, sim, os casos do escritório, porque da olho gorda, eu tenho cisma com isso. Mas, assim, teve um caso que eu analisei, inclusive ajuizei a reclamação trabalhista com base, se eu não estiver enganado, a OJ é a 385, pessoal. A OJ 385, mais ou menos, ela fala o seguinte, ó, em se tratando de terceirização ilícita junto à administração pública, ilícita por quê? Na época, né, ou porque era atividade fim, ou porque tem pessoalidade, ou porque tem subordinação. Bom, aí, em se tratando de terceirização ilícita, não há como o vínculo empregatício daquele empregado terceirizado ser direto com a administração, por conta da ausência de concurso público. Porém, desde que fique comprovado nos autos a isonomia da atividade entre o empregado terceirizado e aquele funcionário público, o servidor público, o funcionário, o empregado terceirizado, ele acaba tendo isonomia no recebimento dos seus benefícios junto à administração pública. Então, o caso que eu tenho aqui é mais ou menos assim. Tinha uma terceirizada que a empregada da terceirizada ganhava um salário mínimo e prestava o mesmo serviço que o servidor público fazia, que ganhava lá seus 10 mil reais. Então, o que eu estou pedindo na reclamação trabalhista é justamente isso, essa diferença salarial. E você acredita que quando eu ajuizei, quando eu fui fazer a minha primeira audiência, o juiz na hora, ele falou, doutor, mas isso aqui é uma terceirização, o senhor ajuizou a ação apenas contra um, não ajuizou contra a terceirizada? Eu falei, excelência, eu não estou aqui tratando de terceirização. Eu estou falando que a terceirização é ilícita, eu provo com documentos que ela é ilícita, e eu estou falando da aplicação apenas da isonomia, e aí eu trouxe para a minha tese a questão da equiparação salarial. Inclusive, ele falou, doutor, você vai querer fazer prova? Eu falei, vou querer fazer prova, porque de acordo com a súmula 6, a prova da função, o ônus é do empregado. Sendo que as outras, né, os outros requisitos, o ônus é da empresa. Né? Direitos impeditivos, são alegações de impeditivos do direito do autor. Mas fatos impeditivos, extintivos, exatamente. Né? Mas a questão da função, que era a única coisa que eu tinha que provar, função idêntica, o ônus era meu, né, naquela situação. Então, o pessoal não se recorda dessa OJ. OJ 385, se eu não estiver enganado. Depois, quem estiver na live, estiver com acesso rápido à internet, dá uma olhadinha na OJ 385 aí, que deve ser essa, que trata dessa questão. Ela mesma, OJ 385 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Isso. É ela mesma. Eu já usei ela também para alguns feitos, exatamente com essa ideação que você acaba de expor. E eu digo isso para os meus alunos de prática e que fazem, né, o programa de mentoria comigo. Tem que pedir. Mas, Fagner, não tem problema, porque a terceirização agora é de atividade fim. Então, uma coisa é você estar terceirizando. Agora, outra coisa é você exercer aquela função de forma idêntica e não ter os mesmos benefícios. Presente a subordinação e presente a pessoalidade. Perfeito. Então, quer dizer, isso, infelizmente, né, Douglas, é uma realidade. Existe isso no país inteiro, meu amigo. Você entra em serventias judiciais, você vê pessoas que são terceirizadas, que deveriam estar como ascensorista, né? Ou na faxina, e exercendo uma função dentro de uma secretaria, né, judiciária. Eu não queria entrar em detalhes, não, mas é contra o TJ mesmo. Pronto, falei. Pois é, mas é isso, né? E você sabe qual que é a no Brasil inteiro. E você sabe qual é a no Brasil inteiro.
Rapaz, a defesa do TJ ela fala o seguinte, não, o reclamante ele não adicionava as peças no processo eletrônico, no PJE. É lógico que não. Ele não tinha o certificado digital, quem tem o certificado digital é o servidor, ué. A única diferença entre o servidor e o terceirizado é que o terceirizado, ele até usava, em certos momentos, a assinatura eletrônica do servidor, mas realmente ele não tinha, né? Então a assinatura eletrônica que vai aparecer lá jamais vai ser do terceirizado, e sim vai ser do servidor, né? E a gente sabe eu vejo, como é que na funciona. verdade, aí, eu vejo nesse caso até uma confissão, sabia? Eu vejo até uma confissão, porque ele está dizendo, ó, ele fazia tudo, mas ele não protocolava. Claro, não protocolava porque não tinha certificado. Porque dar o certificado é reconhecer, na verdade, que ele é um servidor público sem concurso público, né? E Enfim, a outra tese defensiva do Estado, nesse caso, foi falar, olha só, o servidor foi aprovado para determinado cargo, enquanto a contratação do empregado terceirizado foi para outro cargo. Mas aí nós sabemos melhor, você sabe melhor do que eu, que em se tratando de equiparação salarial, você não analisa cargo, você analisa a função, você analisa o dia a dia do sujeito lá dentro do órgão. E você ajuizou a ação exatamente para isso, né? Exatamente para demonstrar isso, identidade. para conseguir fazer essa prova, entendeu? Então, assim, não é uma prova fácil de se fazer, por quê? Porque quem que vai ser tua testemunha? Tua testemunha vai ser justamente quem está lá ainda, que é o servidor. Então, não sei se o servidor vai realmente falar a verdade na hora da audiência, né, meu amigo? Esse é o grande problema. Se ele já foi estável, eu acredito que sim, né? Não o problema sei, é que você sabe que tem promoção, é. você sabe que tem muita coisa que envolve. Né? É uma situação. É a mesma coisa que a gente tem que voltar a falar sobre isso, né? Sobre audiência telepresencial, audiência por videoconferência. O que eu tenho ouvido aí dos juízes é, doutores, nós temos que usar a cooperação, a boa-fé processual ela é presumida. Recentemente eu tive um caso que um conglomerado de empresas, um grupo econômico fortíssimo, que comanda uma das maiores redes de fast food, fez uma petição falando que não tinha acesso à internet banda larga para fazer audiência por videoconferência. E o juiz, difícil, né, meu amigo? E o juiz, logicamente, ele acabou fazendo o quê? Deferindo o pedido, porque o juiz não quer ter uma nulidade lá em cima, cara, não quer. E nem é bom para nós ter essa nulidade lá em cima, né, cara? Não é bom para nós. Porque, imagina só, você que advoga para o reclamante, faz audiência hoje, daqui 2 meses tem a sentença, vai para o TRT, fica 1 ano lá, volta, vai para o TST, não sobe, tem um agravo de instrumento, fica 2 anos, aí ele sobe, fica mais 3 anos no TST, declara uma nulidade e volta para cá. Meu amigo, você perdeu 5 anos. É contraproducente, é verdade. Eu também acho, assim. Então, não estou nem forçando barra nesses casos, entendeu? Ela alegou. Se o juiz perguntar para mim, concordo, vamos deixar para fazer audiência presencial, fazer o quê? É melhor esperar 6 meses aqui para fazer uma presencial do que correr o risco daqui 3, 4 anos você ter uma nulidade lá no tribunal. Eu concordo com você, meu amigo. Tem males que vêm para o bem, né? É o mal menor, digamos assim. É o mal menor. Agora, Douglas, a Luane Oliveira, ainda dentro da nossa temática aqui com relação à terceirização, ela está aqui na nossa live. Não a conheço, prazer, Luane, ter você aqui na nossa live no Jurisprudência Trabalhista com o professor Douglas Caetano. Ela diz o seguinte, a empresa tomadora ela tem que respeitar as mesmas condições de trabalho para os trabalhadores terceirizados, daqueles trabalhadores, né, que têm vínculo com ela. E aí, ou seja, aquelas questões que os neófitos diplomas normativos trouxeram, né, Douglas, também, da identidade de tratamento com relação às normas de saúde e segurança. E aí, como é que você tem visto isso, meu amigo? Já temos algumas decisões com relação a essa não observância? Qual é a sua percepção sobre? Olha, eu ainda vou ser muito honesto contigo, não vi decisão a respeito nesse tema, mas eu penso que se você levar em consideração a 6.019, eu creio que ela é clara no sentido de que, com relação à questão de saúde, ambulatorial e de alimentação, deve ter isonomia entre o empregado terceirizado e o empregado direto da tomadora ou contratante, como queira, eu não vejo... Creio que sim. Luane, obrigado pela pergunta e creio que a resposta é sim, tem que ter isonomia sim. Exatamente. E, meu amigo, olha só, uma outra situação que eu falo de forma muito costumeira para os advogados, principalmente para quem está iniciando, é o seguinte, e acredito que seja também a sua preocupação. Imagina o seguinte, chamamos um devedor principal, a empresa A,
e chamamos o devedor subsidiário, tá? A empresa B ou a administração pública, pouco importa. Na audiência, a empresa A, a empregadora, portanto, tá? Não estou entrando aqui em discussão sobre ilicitude, terceirização, reconhecimento de vínculo com o tomador, nada disso, tá? Foi uma terceirização legítima, só quero realmente buscar a responsabilidade da empresa tomadora, subsidiária. Na primeira audiência, então, aberta a audiência, o juiz pergunta se existe possibilidade de conciliação. A primeira reclamada, portanto, oferece, né, uma quantia a título, portanto, de avença, o que é aceito pelo reclamante. Então, as partes entabulam ali, né, o acordo e o que é homologado pelo magistrado. Porém, com uma ressalva da segunda reclamada, que ela seja excluída do polo passivo. E, infelizmente, né, os nossos alunos não caem nisso, porque isso, inclusive, tem no nosso livro, né, mas tem muitos advogados que, no começo da carreira, né, no afã de celebrar acordo, e a advocacia não pode ser exercida dentro do seio da ansiedade, a advocacia ela precisa ser atuada, né, nós precisamos atuar na advocacia pensando. O direito ele se exerce pensando e a gente tem que tomar uma decisão já ponderando consequências futuras, mas infelizmente isso acontece. Então já vai ficar aqui a dica e eu quero ouvir a tua opinião a respeito. Exclui ou não exclui a segunda reclamada do polo passivo? Se não excluir, tem alguma alternativa de retomada do processo em caso de inadimplemento da primeira reclamada? Como é que, na prática, Douglas, nós podemos ter algumas cautelas, precauções, meu amigo, exatamente para, no recorte da tua fala, buscar a responsabilidade subsidiária daquela segunda reclamada? Porque se ela não constar no título, eu não vou poder cobrar dela. Veja bem, eu não tenho a memória tão boa quanto a sua, cara. Esses dias eu estava lendo a respeito disso, né? Algumas decisões aí do TST nesse sentido. Bom, a princípio, fica a dica. Eu não excluiria. Se eu estivesse advogando para o reclamante, eu não admitiria a exclusão da contratante ou tomadora. Na grande maioria das vezes, quem tem a bala na agulha é justamente a tomadora, não é a empresa terceirizada. O risco da empresa terceirizada deixar de pagar é muito grande, né? E se eu não estiver enganado, Fábio, me corrija se eu estiver equivocado, porque, como eu te disse, eu não tenho uma memória tão boa quanto a tua. Mas se eu não estiver enganado, me parece que o posicionamento mais recente do TST é que se você exclui a tomadora ou o contratante, como ela não participou do título executivo, depois você não pode colocá-la na execução, se por acaso a terceirizada não paga, e não há possibilidade da ação direta em face dela, para declarar apenas a sua responsabilidade. Porque quem é responsável, o pessoal tem que entender que na terceira, aquela questão, eu comecei falando assim, a relação de emprego é direta entre empregado e empregador. Quem tem a responsabilidade por pagar as verbas trabalhistas daquele empregado? É o empregador. Então, como que vem a responsabilidade da terceirizada? Subsidiária. Benefícios de ordem. Quem vai responder primeiro é a empregadora, que é a terceirizada. E depois, não alcançando bens da terceirizada, eu chego na tomadora ou contratante, pela sua responsabilidade subsidiária. Então, o juiz ele acaba condenando a empresa terceirizada e, subsidiariamente, caso não ocorra o pagamento espontâneo da empresa terceirizada, você vai cobrar a empresa tomadora, né? Então, se eu não estiver enganado, acho que o entendimento mais recente aí do TST nesse sentido é que se você autoriza, se você anui com a exclusão da empresa tomadora ou contratante, no momento da homologação do acordo, e ela não consta naquele título executivo, naquela sentença homologatória, depois você não pode cobrá-la na fase de execução e não cabe a ação direta em face da tomadora. Perfeito, meu amigo. E me parece que essa decisão é extremamente coerente com o nosso sistema. Porque, veja, se eu estou abdicando da responsabilidade subsidiária, eu chamei, não é isso? Eu chamei, mas na hora da homologação do acordo, eu abro mão de mantê-la no polo passivo. Isso, na verdade, se equipara ao quê? A uma renúncia de execuibilidade daquele título ou daquele crédito em face daquele devedor. Então, se eu estou abrindo mão de cobrar dele, nesse momento, e vai constar na coisa julgada, não é isso? Vai constar na coisa julgada, perfeito. porque o termo de conciliação
no momento em que se homologa, transita em julgado. Excelente colocação. Então é isso. A sentença preclusão lógica. Preclusão lógica, na pior das hipóteses. Chega até a arrepiar. Sentença homologatória que acaba homologando ali o acordo entre as partes, ela transita em julgado imediatamente para as partes. Transitou em julgado imediatamente para as partes, até a doutora Jaqueline está conosco na live, doutora. A partir do momento que você fez o acordo, você não consegue mais voltar para a instrução. Aquilo ali é título executivo e judicial e você tem só que executar. E se você só tem um devedor naquele título, como que você vai incluir outro posteriormente? Né? Então, agora, se discute, Douglas, tá? Eu ainda estou refletindo sobre isso, a possibilidade de uma ação rescisória, que aí você, né, faz surgir a aplicação da súmula 259, da súmula 100 no Tribunal Superior do Trabalho, para rescindir essa decisão homologatória de acordo, se você, evidentemente, demonstrar qualquer uma daquelas hipóteses do artigo 966. Aquela questão, exatamente. Realmente, contra a sentença homologatória de acordo não cabe recurso, cabe apenas ação rescisória, desde que comprovado lá no 966, né? Um dos requisitos 966. Mas eu acho muito difícil, meu amigo. Eu acho muito difícil. Mas, enfim, né? E principalmente por esse entendimento. Não tenho nenhuma jurisprudência. Eu não tenho nenhuma jurisprudência para fundamentar o que eu estou dizendo, né? Aqui eu estou só no entendimento meu, de uma reflexão minha. Eu vi recentemente, é por isso que eu estou te falando, eu vi recentemente jurisprudência do TST no sentido de que não dá para executar aquela reclamada que você excluiu do polo passivo e não dá para juizar a ação declaratória direta contra ela. Tem uma pergunta legal aqui do Ivan Gomes. A tomadora de serviço não deixa os empregados terceirizados usar o local de alimentação de seus funcionários. Eu poderia requerer o dano moral? Eu creio que sim. Excelente. Eu creio que sim. Dá para você fundamentar o dano moral, inclusive na discriminação, entendeu? Com relação à discriminação. Pode usar, inclusive, a lei 9.000 e... Pode usar até aquela lei 9.029. 9.029 de 95. De 95, 9.029 de 95, isso. Ela fala de dispensa, né, e tudo mais, mas você pode utilizar, né, por analogia alguns fundamentos. E hoje também nós temos lá os artigos da CLT que trata justamente aí 223A e seguintes, né? 223A, 223A e até 223F, se eu não estiver enganado, que trata já dessa questão. Então dá sim, viu, Ivan? Eu creio que dá para você ajuizar sim. Isso aí. Meu amigo, agora só para concluir essa questão da exclusão da segunda reclamada, possibilidades. Vamos lá. Suspende o processo até o adimplemento integral, quando aí então haverá extinção. Havendo inadimplemento, retoma o processo, né, e eventuais valores pagos podem ser deduzidos. É uma possibilidade. Não é isso? O que a doutora Jaqueline acabou de falar aqui. Pode consignar no termo que, de acordo que, se não for realizado o pagamento, retoma a instrução. Mas aí eu acho difícil você retomar a instrução contra aquela pessoa que você excluiu do polo passivo, né? Daria até para retomar a instrução contra... Eu não sei, viu, Jaqueline? Eu tenho que analisar essa questão tua aí com mais tranquilidade. Não, eu concordo com ela. Não sei, viu, Fábio, se daria para retomar a instrução. Até porque a CLT diz o seguinte, que as condições, né, elas podem ser estabelecidas pelas partes. E aqui no Rio de Janeiro, os juízes fazem isso, na sua grande maioria, com tamanha tranquilidade, tá? Entendi. Por quê? Excluir a segunda reclamada, desculpa até a forma da expressão, mas embora esdrúxula, mas acho que é pertinente, é furada. É furada você excluir a segunda reclamada, porque ela que é a garantidora. Aí, se o juiz, na verdade, ele força a barra para não aceitar esse meu argumento de suspensão com relação à segunda reclamada e a retomada em caso de eventual inadimplemento, então eu digo, excelência, então não tem acordo, nós vamos seguir, vamos instruir, vai ter o curso do processo natural, porque a segunda reclamada é que vai, na verdade, responder. Então, assim, eu concordo com a doutora Jaqueline, se é esse o pensamento dela, pelo que eu estou lendo aqui. Por isso que é bom a gente fazer essas lives, cara. Eu sempre falo que aula e live, ela só é boa quando a gente aprende mais do que a gente ensina. É uma boa saída, assim. De bate-pronto não passaria na minha cabeça essa possibilidade, doutora Jaqueline, mas eu vou começar a usar aqui também. Se bem que eu não costumo aceitar a exclusão da Eu também não. Então eu nunca passei por exclusão, não. Na pior das hipóteses, Douglas, sabe o que eu faço? Quando a devedora quer sair, eu falo o seguinte, não, se responsabiliza por 50% pelo menos. Ah, não vou me responsabilizar, então tá, não quer se responsabilizar por 50%, vai responsabilizar integralmente, não tem acordo e vida que segue, né?
Ó, o Ivan colocou uma outra questão aqui, Tô lendo aqui. interessantíssima também. Se eu excluir a Se eu tomadora excluir do a acordo, tomadora... Quer ler, amigo? Lê aí, então, a vamos lá. primeira ré não cumpra o acordo. Eu poderia requerer que fosse penhorado a fatura chamando a tomadora para depositar esse crédito? Aí eu acho que cai mais ou menos naquilo que a gente falou, Fagner. Se você exclui a tomadora na fase de execução, penso eu que não teria como você executá-la, já que ela não faz parte do título executivo, né? Mas eu acho que ele está querendo colocar numa outra situação. Eu acho que ele está pensando aqui numa hipótese penhora em mão de terceiros, entendeu? Ou seja, existe uma fatura que a empresa que hoje é executada tem que receber daquela que seria, né, a tomadora. Entendi. Então a tomadora, ao invés de pagar para a empresa, na verdade depositaria ali para que o trabalhador receba aquele valor. Entendi. Acho que é isso que ele está querendo dizer. Na fase de execução, você indicaria a penhora, o faturamento sobre a terceirizada, e já indicaria qual que é o faturamento específico. Falar, eu quero que fatura o valor que aquela empresa, que a tomadora paga para ela. Se tiver continuidade da prestação de serviço, né? Eu creio que seja isso. Exato, exato. Eu acho que é isso. Não é penhorar os bens da empresa devedora subsidiária que foi excluída, não, né? O pagamento que a empresa que seria subsidiária faria para a devedora, ao invés de fazer o pagamento para ela, depositaria uma parte nos autos, né? Para satisfazer aquela obrigação. A Aline também já teve... totalmente viável. A Aline também já teve um caso semelhante a esse, falou que o juiz concordou e colocou na ata que, caso não fosse cumprido o acordo, ele retomaria a instrução. Então, olha perfeito, aí, olha aí que maravilha, viu? Vocês me Mais venceram. uma ratificando. Me venceram pelo cansaço. Maravilha, maravilha. Me venceram. Me convenceram, mais um para nossa tese, mais um para nossa tese. Muito bom. Verdade. Me convenceram. Me convenceram, na verdade. Beleza. Massa. Muito bom, muito bom. Ó, mais alguém tem mais alguma pergunta eu não tenha visto aqui? Acho que não, né? Acho que nós abordamos tudo que os colegas consideraram, eu creio que a gente, né, Douglas? Só piorar a fatura, Beleza. Douglas? Cara, tá legal aí? Tá travando aqui. Pronto, tá travando aqui porque tá Voltou. Agora, só para finalizar, Douglas, nós temos 5 minutinhos só para finalizar. Você acha que... Acha não, né? Qual é o teu entendimento, meu amigo, sobre a questão da limitação da responsabilidade subsidiária? Porque o que acontece? Nós sabemos que se eu tiver, por exemplo, prestação de serviço para 2 ou 3 empresas como tomadoras de serviços, na minha petição inicial, qual o conselho que você dá? Eu já exponho de uma forma bem detida, né, a limitação temporal da responsabilidade para não correr o risco de uma inépcia, que eu vejo muito advogado não colocando, e sofre requerimentos de inépcia, né, nas peças de bloqueio, porque exatamente eu preciso delimitar, né, a temática da responsabilidade. Qual é a dica que você deixa, meu caro amigo? Olha, eu na petição inicial, eu costumo deixar os fatos de forma bem clara e precisa, tá? Então, nesse caso aí, eu já delimitaria o tempo que eu prestei serviço para uma, o tempo que eu prestei serviço para outra, até mesmo para evitar aí uma inépcia do pedido, no sentido de ter essa confusão com relação aí à ausência da causa de pedido. Beleza, maravilha. Eu acho que a Liana, a Qual Luana o está colocando uma entendimento? questão aqui. A Luane colocou legal. Qual o entendimento sobre a contratação de empregado como PJ? Olha, se eu for Sabendo levar... que isso não é terceirização, né? Eu acho que ela não está falando de terceirização aqui. Não, ela não está falando. Mas tudo bem, vamos lá. Se eu for levar ao pé da letra a pergunta dela, nesse contexto que ela colocou, empregado como PJ, eu jamais aconselharia um cliente meu a fazer. Muito embora hoje nós temos lá a CLT, eu acho que é o 442, agora de cabeça falhou, que autoriza a contratação de profissional autônomo, de trabalhador autônomo, desde que preenchido as formalidades legais. E aí penso eu que formalidade legal seria um instrumento escrito estabelecendo de forma bem detalhada a forma da prestação de serviço. Se ficar preenchido os requisitos do vínculo empregatício, meu amigo, vai ser reconhecido na Justiça do Trabalho e aí o molho sai mais caro que o peixe. Então, Luane, eu penso que essa contratação de empregado como PJ, ela tem que ser muito discutida na empresa, principalmente para lá na frente não ter uma reclamação trabalhista declarando a nulidade desse contrato de prestação de serviço entre PJs e reconhecendo o vínculo empregatício. E aí vem todas as verbas, meu amigo, dependendo do salário do suposto empregado, a pancada é alta.
Perfeito, meu amigo, perfeito. Concordo contigo em número de grau, até porque é preciso que fique claro. Você só não vai ter o reconhecimento de vínculo se não estiverem presentes os requisitos fáticos, jurídicos, que ensejam o reconhecimento do vínculo. Aqueles que nós extraímos da combinação dos artigos 2º e 3º da CLT. Logo, eu só posso considerar que é autônomo se não tem subordinação. Se tem subordinação, eu afasto, portanto, a autonomia e consigo, portanto, fazer o enquadramento jurídico na relação de emprego. E uma dica que eu deixo para os advogados aqui, quando houver essa pejotização, né, essa contratação através de PJ de uma forma totalmente legal, a empresa fala, olha, trabalhador, abre uma PJ para você prestar serviço para mim mediante pessoa jurídica. Depois você vai entrar com a sua ação trabalhista, buscar o reconhecimento da nulidade desta relação de PJs, para que haja declaração do reconhecimento do vínculo empregatício. Inclusive, muitos advogados não pedem, e eu peço sempre, que o juiz, inclusive, condene a empresa a pagar todos os valores que o trabalhador teve que gastar com a constituição e com a desconstituição da empresa que ele foi obrigado a abrir. Rapaz, você é muito malvado. Que isso? Coitado da empresa, ora, pô. pois. Que isso, meu filho? Você arranca até o couro do coitado do empresário. O empresário quer passar longe de você. Meu amigo, para quem age errado, o rigor da lei. Cara, tem uma pergunta do Caio muito legal. Nos casos de assédio moral, deixa eu voltar aqui. Nos casos de assédio moral pelo agente estatal tomador de serviço, qual a responsabilidade do Estado? Bom, eu creio que a pergunta dele é numa terceirização em que envolva a administração pública. Será que a administração pública, subsidiariamente, deixa comprovado que ela não fiscalizou o contrato? Será que ela responde apenas pelas verbas de natureza trabalhista ou também de natureza indenizatória? De acordo com a súmula 331, a responsabilidade subsidiária, e ela não distingue administração pública de iniciativa privada, alcança tanto as verbas de natureza salarial quanto as verbas de natureza indenizatória. Então, Caio, se tua pergunta foi nesse sentido, eu creio que sim. A única ressalva que se faz, né, Douglas, dentro da jurisprudência, isso me parece pacífico, é com relação àquelas obrigações personalíssimas, por exemplo, de anotação na CTPS, né, que é o devedor subsidiário não vai fazer, que isso é uma obrigação do devedor principal, né? Ressalvar essas questões, mas as de natureza pecuniária eu penso também dessa maneira, e me parece que é um tema pacífico hoje também, né? Não tem muitas discussões sobre essa temática. Só tem que tomar cuidado. É isso, faltam 2 minutos. Vamos cair, né? Eu sei que a gente vai cair. Antes da gente cair, Fagner, ó, beijo no teu coração, cara. O dia que eu for no Rio, faço questão de passar na tua casa, tomar um café contigo, te cumprimentar pessoalmente. O dia que você for em Fortaleza, minha humilde residência tá de portas abertas para você lá, tá ok? Espero que aquele nosso projeto, sabe aquele nosso filho que tá nascendo? Espero que a gente possa fazer um esquema aí de lançamento legal, tá? Vamos, meu amigo, a recíproca é verdadeira, eu tenho um carinho muito grande por ti. Nós nos conhecemos através de um amigo comum, né, o Marcelo Hugo, para fazermos aquela obra da Saraiva. E que bom que a gente estreitou esses laços aí, é sempre bom conversar com você também, enriquece cada vez mais. Quem não segue o professor Douglas Caetano, vá lá agora, é só clicar aí, siga o professor Douglas Caetano no Instagram, ele posta várias dicas, faz várias lives de construção de peças, contestação inicial, recurso ordinário, tá? Tudo que ele fala eu assino embaixo, é meu parceiro em livro, então não tem como ser diferente, né? Nós escrevemos junto, então o que ele fala eu falo e o que eu falo ele fala. É simples assim, beleza? E quem quiser me seguir também é só me seguir no meu Instagram pessoal lá, @prof.fagner.sandes. A questão é a seguinte, não dá pra gente responder tudo, muito embora eu queria passar o resto do dia aqui batendo esse papo com vocês, não dá pra gente responder tudo, o Instagram ele vai derrubar a gente daqui a pouquinho. Se ficou alguma dúvida, o meu Instagram, o meu direct está à disposição, do professor Fagner também, tenho certeza. Beijo no coração de vocês, ó, valeu, obrigado pelo conhecimento que eu adquiri com vocês nessa uma horinha aqui hoje. Valeu, amigão, obrigado, ó. Beijo pra você, pra família, cuida de todo mundo aí, aproveita a tua filha, vai passear no final de semana, a gente vai se falando, tá bom? Tchau, gente, um abraço, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, amigos, da nossa live de hoje com o professor Douglas. Faltam 10 segundos aqui, foi uma live maravilhosa. Obrigado a todos. Quem quiser me seguir também, o Caio vai deixar aqui no meu Instagram. Siga o professor Douglas Caetano. A live vai ficar salva. Até a próxima.